Olá, que bom, estamos de volta com a lição 7, já estamos no meio do caminho. E nessa semana o título é Jesus, a âncora da alma. E o que vamos estudar nesta semana no livro de Hebreus? Você está lembrado que lá no início a gente falou um pouquinho sobre a audiência de Hebreus. E a gente falou que devido à perseguição e a outros fatores também, muitos estavam perdendo a sua fé. Muitos estavam cansados da fé cristã, da religião cristã, estavam abandonando as fileiras do cristianismo. Nós usamos uma expressão que é muito forte para isso, que é apostasia. O que é apostasia? Apostasia é afastamento de Deus. E então, nessa semana, nós vamos estudar um pouquinho o processo da apostasia dos ouvintes do livro de Hebreus. E a pergunta é, será que existe também uma segunda chance para aqueles que se afastam de Deus? Há um texto de Hebreus, que é o texto dessa semana, que é Hebreus 6 e também Hebreus 10, que dá às vezes a gente a impressão de que quem conheceu a verdade e apostatou-se não tem mais chance de voltar. Será que seria isso mesmo? Então, vamos para o tópico 1, que a gente já vai destrinchando esse assunto aqui. Primeiro, o que aconteceu com a fé daqueles hebreus que estava enfraquecida? Os ouvintes do sermão aos hebreus passaram por vários estágios muito bons na vida deles. O texto de Hebreus 6, 4 e 5 sintetiza isto. Ele diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Ou seja, o apóstolo aqui, o autor aqui, está elencando uma série de privilégios e de estágios, de passos que foram dados na vida desses irmãos hebreus. Passos importantes. Em primeiro lugar, o texto diz que eles foram iluminados por Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles experimentaram a luz, a revelação de Jesus Cristo. E eles experimentaram a conversão. Aqui está se falando daquela fase inicial, quando a pessoa se encontra com Cristo e recebe o impacto do Evangelho, o impacto da verdade. E o Espírito Santo trabalha na vida dele. Segundo lugar, diz que eles provaram o dom celestial. Quer dizer, eles receberam o Espírito Santo com os seus frutos, com os seus dons, com toda aquela capacitação que só quem é convertido sabe do que eu estou falando. Ele recebe de Deus esse poder, essa graça para viver e para testemunhar de Jesus Cristo onde quer que ele vá. Um terceiro ponto que aparece aqui, nesse texto que nós lemos de Hebreus 6, é que eles provaram a boa palavra de Deus. Isto é, eles experimentaram a verdade do Evangelho. Eles viveram isto numa plenitude. Então, o texto melancolicamente, no verso 6:6 de Hebreus, ele diz assim: mas eles caíram. Em algum momento da trajetória houve um passo em falso e eles caíram. Isso acontece com todo mundo. Quem está em pé, diz o próprio apóstolo Paulo lá em Coríntios, olhe para que não caia. Então, eles se afastaram dos caminhos de Deus. E aí fica uma dúvida, fica uma pergunta. Gente assim, que se afastou dos caminhos de Deus, depois de receber os estudos bíblicos, depois de conhecer a verdade, depois de ser iluminado por Jesus, depois de ter o dom do Espírito Santo, depois de provar a palavra da verdade, uma pessoa assim tem chance de se converter de novo? Há uma esperança ou há uma segunda chance para os caídos? Quando você lê Hebreus 6:6, inicialmente passa a ideia que isto é impossível. Ele diz assim: é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra. Crucificar de novo a Cristo significa que nós não crucificamos o nosso eu, mas crucificamos a Jesus de novo em nossa vida. Em outras palavras, nós rejeitamos o sacrifício de Cristo por nós. No capítulo 10, verso 29, também ele fala de profanar o sangue da aliança, ou seja, inutilizar na nossa vida o sangue de Jesus. Ele não nos purifica mais, nós continuamos chafurdando na lama do pecado.
Um outro aspecto que ele fala em 10:29 também é que essas pessoas insultaram o Espírito da graça de Deus. O que é o Espírito da graça de Deus? É aquele convite constante ao arrependimento, à volta para Deus, é aquele trabalho que o Espírito Santo faz na nossa vida, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que ocorria com eles? Eles estavam rejeitando este apelo do Espírito Santo. E aí, diante de tudo isto, significa que se alguém pecar, depois de ter aceitado a Cristo, está perdido para sempre, se ele persistir nisso. E aí a pergunta continua: mas não existe então nenhuma chance? A resposta é sim, existe uma chance. Haverá uma segunda chance para estas pessoas. Paulo está falando aqui de uma atitude considerada e constante e repetida de rejeição. É o que chamamos de rejeição deliberada dos apelos e dos convites do Espírito Santo. E então a questão é: se eles continuassem nesta vida, não haveria sacrifício por esses pecados. Isso fica claro. Se você vai a, por exemplo, Hebreus 10:26 e 27, ele explica assim: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Você percebeu? Ele fala do juízo, ele fala do fogo, ele diz que não há sacrifício por esses pecados se continuarmos. Então ele está falando aqui de uma atitude deliberada, pensada, má continuamente. Mas se houver arrependimento, haverá perdão, haverá graça, haverá restauração. Se você vai, por exemplo, também para Hebreus 6:9, depois de falar dos erros dos apostatados, o apóstolo diz assim: amados, mesmo falando desta forma, ou seja, falando dos erros, falando das consequências dos erros, dos juízos que vêm sobre os erros, ele diz assim: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação virão. Então, ele abre o espaço para uma reconciliação, para uma volta. Há uma segunda chance para aqueles que procuram se arrepender. Não é? E aí ele termina com aquele famoso texto que diz assim: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aí fica alguma coisa para a gente pensar. A apostasia é hoje uma realidade como foi no passado. Desde o seu início, a igreja enfrentou a apostasia. Embora quem deixa a igreja o faz por uma decisão pessoal, e a gente sabe disso, podemos nós fazer alguma coisa para evitar a apostasia? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso e que você discutisse com seus alunos, até para despertar neles esse desejo de ajudar irmãos que talvez estão fracos na fé a se fortalecerem, a repartir experiências boas com esses irmãos, a acompanhar esses irmãos, a dar atenção, carinho para esses irmãos. Isso não resolve todo o problema. Nós não podemos esquecer que Satanás, que Lúcifer, estava no céu, que era um lugar perfeito. Mesmo lá houve apostasia. Mesmo lá ele teve que ser expulso do céu, porque por iniciativa própria ele resolveu pecar. Assim é o ser humano. Mas esse contexto da igreja, de amor, de respeito, esse contexto ajuda muitas vezes a pessoa a permanecer firme na fé. Não é tudo, mas tem um valor importante aqui, esse valor da comunidade junto às pessoas. Então estude um pouquinho, converse um pouquinho sobre isso, e na semana que vem a gente volta para mais um tema do livro de Hebreus. Até lá, um abraço.